É, vocês podem... Boa tarde. Vocês podem falar, abrir o microfone quando puder falar, falar alguma coisa, porque o que acontece? A nossa proposta hoje é trabalhar com o Tinkercad e a programação com Arduino, tá? Como a gente não vai ter o Arduino físico, existe essa plataforma que é o Tinkercad, que ela é tipo um simulador. Vocês já utilizaram alguma vez o Tinkercad? Em um ambiente virtual, ou até mesmo em relação à programação? Eu nunca mexi. Vocês nunca conheceram? Não. Então, aqui no Centro de Inovação, a gente utiliza muito o Tinkercad para dois momentos, tá? Ou para a programação, que vai trazer a questão também de circuitos, usando placas, tanto o Arduino quanto a Microbit, ou também como modelagem. Então, a nossa proposta hoje de atividade vai ser um pouco mão na massa também, mas também um pouco trazendo a questão do pensamento computacional, tá? Então, esse é o módulo 3, que vocês estão em relação ao curso. Os integrantes a Adriele, o Fábio de Paiva, o Jorge, a Lúcia, a Núbia e eu, no caso, que vai estar apresentando para vocês. Eu me chamo Rafael, tá? Eu sou do Centro de Inovação. Geralmente a gente dá aulas pelo Centro de Mídias também. Vocês devem acompanhar algumas vezes. E nossa conversa vai ser em relação a isso. O nível em relação a isso será tanto o ensino médio, quanto a área de tecnologia de inovação. E o componente curricular pode ser utilizado em qualquer matéria. Eu costumo dizer também que existe aquele mito, né, que a tecnologia envolve mais física, matemática, essas coisas. Muito pelo contrário. A própria tecnologia, ela pode envolver várias outras matérias também, não estritamente a física ou a matemática. Existem afins que utilizam a tecnologia, principalmente quando você vai trabalhar com circuito, mas não necessariamente seja somente para essas matérias, tá? As outras matérias também, elas podem contribuir em relação à própria tecnologia. A competência que nós vamos utilizar no módulo geral, que é a competência da cultura digital, que é a própria BNCC, em 2018, que é compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares, para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas, exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. Então, tudo que a gente está pensando em relação ao desenvolvimento, a gente pensa na tecnologia não como o fim nela mesma, mas a tecnologia como meio, como que ela pode contribuir, principalmente na relação na produção de conhecimento, tanto social, crítico e também pessoal de cada indivíduo, tá? Vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida? Algum questionamento? Vocês podem falar também, tá, gente? Vocês estão tímidos? Ó, a Jarley falou que já sim utilizou na escola, Jurandir nas aulas de tecnologia, a Marinês não, o Daniel também não, tá? Então a gente vai mostrando para vocês. A habilidade que nós vamos utilizar é compreender, identificar os 4 pilares: pensamento computacional, decomposição, reconhecimento de padrões, abstração e algoritmo. Uma questão até importante. Esses 4 pilares estão dentro da questão do pensamento computacional. Então, é uma própria diretriz de como que você pode utilizar o pensamento computacional dentro das escolas também, utilizando principalmente a lógica. Porque quando a gente fala sobre pensamento computacional, a gente está falando sobre uma estrutura lógica para resolver problemas que sejam tanto eficazes quanto eficientes também, em relação à própria educação ou à sociedade. Qual que é a proposta, o objetivo desse módulo?
Primeiro, a gente vai aplicar os conceitos de pensamento computacional, tá? Acredito que vocês já tiveram uma fala sobre pensamento computacional, tanto no primeiro módulo, quanto no segundo módulo. Tiveram atividades que envolviam praticamente isso. O segundo objetivo é conhecer a plataforma de programação Tinkercad, lembrando que ela pode ser uma plataforma de programação, ou ela pode ser uma plataforma de modelagem, em que você faz um modelo, modela dentro dela em 3D, 3 dimensões, e faz um corte na cortadora laser, e que ela vai fazer o reconhecimento dos traços. E utilizar a plataforma Tinkercad para simular uma programação de uma placa de Arduino, tá? Então, esse é nosso objetivo. Em relação à abertura, a gente está aqui nesse momento, tá? E a gente vai passar por vários processos em relação a isso. A abertura, que eu já fiz com vocês, vai ter uma mensagem importante, que é uma mensagem a respeito do que nós vamos desenvolver durante esse período, até as 4 horas, mais ou menos, refletindo sobre o conceito também de pensamento computacional, revisando o conceito, vamos propor desafios também, compartilhando experiência, vamos compartilhar a experiência tanto que vocês tiveram durante esses 2 dias, quanto em relação à experiência, em relação ao Arduino também, ou a plataforma de Tinkercad. Vamos fazer uma enquete também, mostrar também para vocês o próprio Tinkercad, as várias possibilidades que vocês têm com o Tinkercad, fazer a programação com Arduino, e também se você aprendeu alguma programação. Eu queria que vocês falassem um pouco também, se vocês já tiveram ou fizeram uma programação com Arduino. Não, nunca fiz. Vocês nunca fizeram? Então, hoje a gente vai aprender. Eu já fiz algumas. Você já fez algumas? Você fez que tipo de programação? Como assim, que tipo? O que eu fiz? Qual o projeto? Qual projeto no Arduino? A gente fez vários. A gente fez o semáforo, fez o sensor ultrassônico. A gente fez aquele Gênios dos anos 90, aquele joguinho de gênios de luzes. A gente fez um robôzinho que não trombava porque ele usava o sensor ultrassônico, foi o último. Bacana. Porque existem alguns projetos também de inclusão dentro do Arduino. Não sei se vocês conhecem. Por exemplo, geralmente uma pessoa que é deficiente auditivo, ela consegue escutar a música pelas luzes. Quando ela está vendo as luzes, ela identifica pela própria iluminação os tons sonoros. Então, geralmente existe em algumas baladas que existe aí, existe essa tecnologia. Então, eles utilizam a própria luz para a pessoa que não escuta sentir um pouco e vibrar em relação à própria música também. Isso utilizando a tecnologia. Então, a tecnologia é um pouco muito vasta. Ela pode trazer também um cunho social também. Como algumas pessoas já fizeram programação e outras não fizeram programação no Arduino, o que nós iremos fazer? A gente vai partir do princípio da programação em blocos, tá? O que é essa programação em blocos? Ela é utilizada pelo próprio MIT, tá? Tanto na questão do Scratch, quanto na questão da Microbit. E o próprio Tinkercad, eu posso fazer tanto programação em blocos, quanto posso fazer programação em C++, que o Arduino ele só utiliza a programação C++ também, tá? Então, a gente vai passar por todo esse processo aí, para vocês terem um pouco de entendimento sobre isso. Eu vou mandar um link para vocês, que é uma pessoa misteriosa, né? A gente fez também uma dinâmica em relação a isso, que vai deixar uma mensagem importante, tá? Eu vou acionar aqui para vocês, só um minuto.
Vocês conseguem visualizar? Fico muito feliz que você... Não. Vocês não estão conseguindo visualizar? Rafael, você quer me mandar pelo WhatsApp e eu coloco no bate-papo para eles? O link? Pode ser também. Eu coloco aqui já também. Então tá, beleza. Eu coloquei o link, mas eu vou tentar compartilhar também para mostrar para eles também. Essa tela vocês estão vendo agora, né? Vocês conseguem ver? Sim, aham. Eu vou mostrar para vocês. Isso daqui é feito por tecnologia também. É uma pessoa que, através de um podcast, tá? Utiliza, e existem vários tutoriais também que vocês podem fazer. Se torna uma questão mais interativa. E eu vou mostrar para vocês que ele tem uma mensagem para vocês e depois a gente dá continuidade. Tá sem áudio. Você tem que aumentar, acho que o som do YouTube, ver se não é isso. Calma aí. Só... Desculpe, esse problema do áudio não sair não é aumentar o Não volume. é o YouTube, não. Não. Você É o compartilhamento. Você teria que modificar nas configurações de saída de áudio da sua placa de áudio. Aí, acho que não dá. Não, na verdade, não preciso fazer a alteração do áudio na placa. Eu preciso ter que fazer compartilhamento de áudio e som do que eu for compartilhar. Agora vai. Fico muito feliz que você tenha chegado até aqui no curso de Tecnologia para Empoderar. Você está no caminho certo. Siga em frente com coragem e determinação. Bom, vocês viram. Agora vocês escutaram, né? Vocês conseguiram escutar? Escutamos, sim. Todo mês para não usar e quando tem algum problema ficar perdido, vai no pronto-socorro, espera um tempão. Vou dar continuidade. Então, então vocês acabaram iniciando esse processo tudo. E agora, o que vai acontecer? Eu vou mandar um link para vocês lá no próprio chat. E antes de a gente iniciar sobre a questão do pensamento computacional, fazer essa discussão, eu gostaria que vocês colocassem, principalmente, alguma abordagem, tá? Foi feito um Padlet, que vai falar sobre a questão da repetição do conceito de pensamento computacional. Vocês podem colocar lá a definição que vocês acham, o que é o pensamento computacional, aliás, o que é o pensamento computacional, e também o que seriam esses 4 pilares do pensamento computacional. Eu vou compartilhar esse link com vocês, tá? E nessa atividade, eu vou dar praticamente uns 10 minutos para vocês fazerem esse compartilhamento, e depois a gente volta para comentar um pouco sobre isso também, sobre pensamento computacional, e também para fazer uma interação, tá? Vou colocar no chat. Esse é o link, foi do Padlet. Então, vocês podem fazer uma inscrição, definição, o que é o pensamento computacional, e também descrever o que seriam os pilares do pensamento computacional. Depois a gente faz um compartilhamento. Pode ser? Eu já deixei no chat, tá, gente? Vou deixar uns 10 minutinhos, aí depois a gente retoma para fazer uma discussão sobre isso. As pessoas contribuíram aqui no Padlet.
E a gente tem algumas falas, né? A Renata, que ela colocou até infográfico mostrando sobre o pensamento computacional. O Pedro, que fala pensamento computacional é o processo de pensamento envolvido na formulação de problemas e na expressão de solução de forma em que um computador, ou humano, ou máquina, possa efetivamente realizar. A Renata, ela vai comentar que é o processo de pensamento envolvido na formulação de um problema e na expressão de sua solução de forma que um computador possa realizar. Já o Jarley, ele comenta que o pensamento computacional são estratégias criadas em etapas para solucionar um problema. O Pedro complementa também que, através da tecnologia da programação, encontrar alternativas para facilitar ações cotidianas. O Rodrigo, pensamento computacional é como um computador, desenvolve suas ações através da lógica e da programação. Vocês colocaram algumas questões muito importantes e que vai ao encontro do que realmente é o pensamento computacional. Quando a gente fala sobre pensamento computacional, é uma questão mais simples possível. São situações que eu crio, tá, para solucionar problemas de forma eficaz ou eficiente, que sejam em relação ao nosso cotidiano, tá? E vocês acabam apresentando isso também. Dentro disso, nós temos os pilares do pensamento computacional, que rege toda a estrutura do pensamento computacional e também como a gente vai expor. Porque, assim, esses 4 pilares, eles se complementam entre si e, ao mesmo tempo, tudo que a gente vai trazer sobre o pensamento computacional está interligado a ele, tá? Então, é uma comunicação, muitas vezes, de máquina com máquina. Isso, se a gente for trazer a questão do IoT, é uma comunicação de programação com máquina. Obviamente, vai ter sempre interferência do ser humano. Porque, assim, o computador, ele pensa de forma muito estrita, é muito objetiva. O computador é objetivo. Porque, assim, quando a gente pensa na linguagem, a linguagem de programação nada mais é, nada menos do que a linguagem que o computador consegue compreender da transformação da linguagem natural. Você sabe o que vem a ser a linguagem natural? Alguém já pesquisou sobre isso? Vocês podem falar no chat também, tá, gente? Ou se vocês quiserem complementar alguma coisa, vocês podem ficar à vontade, tá? O Jarley nunca ouviu falar sobre linguagem natural. A Marinês também nunca ouviu falar. Eu vou sempre lendo no chat e também, se vocês quiserem abrir o microfone, falar, vocês podem ficar à vontade, tá? Alguém quer se pronunciar? Então, eu também nunca... Eita, eu aqui. Não, linguagem natural. Por natural, imagino que seja essa que a gente está falando aqui agora, né? Exatamente, Vinícius. Quando a gente fala sobre a linguagem natural, é essa que nós estamos nos comunicando. Você falou muito bem. É a linguagem que eu falo, você entende e a gente se comunica. Isso é a linguagem natural. Uma situação. Eu estou falando português. Você está entendendo português. Agora, se eu estivesse falando francês, a gente não ia ter comunicação. Porque eu estaria falando outra língua que você necessariamente não estaria entendendo ou compreendendo. Só que quando a gente fala sobre a linguagem natural é que nós nos comunicamos, que o ser humano se comunica, só que ela tem variedades de fórmulas e probabilidades de construção. Ela não é uma coisa objetiva. Quando o computador vai executar alguma função, ele vai executar necessariamente na programação. Por exemplo, acho que vocês já pegaram aquela época do Prompt Command, em que eu fazia uma programação no Prompt Command, colocava lá Windows 10 Download. Aí você vai fazer toda uma estrutura textual, você tem que encontrar a biblioteca propriamente, tem que baixar a biblioteca no computador, você pode fazer isso no Prompt Command, depois embaixo a linha de descrição, Prompt Command Download. Você pode perceber que são linguagens bem, vamos dizer assim, objetivas. É a linguagem que ele vai compreender. São comandos estruturais.
Porque o que que acontece? Eu não preciso decorar de forma nenhuma linguagem de programação. Porque existem várias formas de linguagem de programação. Ruby, C++, Python, eu tenho a própria programação em blocos, tá? A programação em blocos, ela vem um pouco mais atual, principalmente em relação ao grupo MIT. Porque o que que eles tentaram compreender? Como que eu posso, na minha linguagem, trazer algo que seja muito mais compreensível, que uma criança de 8 anos possa compreender e que seja lúdico. Por exemplo, vou mostrar para vocês aqui, ó. Aqui nós construímos aqui, ó. Acho que vocês devem ter visto já. Essa programação, necessariamente, vocês já viram alguma plataforma que utiliza? Scratch? Exato. O Scratch ele utiliza muito essa programação. Por exemplo, você tem a bandeirinha verde, que inicia o programa, e você tem a condicional. Dependendo muito da situação que você for criar, tá? Como que o Scratch ele foi desenvolvido, tá? Eu vou mostrar para vocês como a gente está trazendo algumas questões aqui. Eu vou mostrar para vocês o logo de Peppered, tá? Eu vou até colocar aqui para vocês visualizarem como que ele foi criado e qual é o princípio desse logo. Você já deve ter escutado em algum momento o que vem a ser a palavra logo. Vocês já escutaram isso? Você fala logo de marca, né? De logo de marca de empresa, é isso? Não, logo de marca não. É logo mesmo de escrita. Logo mesmo. Que vem lá da Grécia Antiga, toda essa representação. O logo de princípio? Sim, é o logo de princípio. Ah, tá. Vou compartilhar aqui com vocês. Por exemplo, aqui, ó. Vocês estão enxergando? Sim. Esse daqui, vocês estão... Então, esse daqui é o logo de Peppered. Peppered é um cara da ciência da computação, certo? E ele é um dos bem renomados que deu foco mais a esse pensamento computacional mais concreto, objetivo e, ao mesmo tempo, lúdico. Ele é um dos caras lá do MIT. Tanto é que essa figuração, vocês trouxeram a questão do SPET. Essa figuração, depois, teve como base toda a estruturação do SPET. Vocês podem ver aqui, ó. É uma tartaruga, tá? Ficou muito considerada como tartaruga por causa da foto. Vocês podem ver que, na verdade, é um robô, tá? Só que quando eles tiraram foto, como teve sombreamento de foto, aí projetou parecendo uma tartaruga. Vocês acompanham também um evento que tem da OBMAP. Não sei se vocês já viram na televisão, passa muito sobre isso. O que seria esse evento? Geralmente existe um edital anterior que a pessoa vai fazer o quê? Ela tem uma programação de um robô que tem que executar uma função, uma certa tarefa. Que é subir uma escada muitas vezes, pegar um objeto e voltar ao seu ponto de início. As crianças que vão na OBMAP, elas têm que seguir esse passo, tá? Então, nesse princípio, a gente está utilizando o pensamento computacional e a programação. Esse logo, ele está falando o quê? É uma tartaruga que está falando o quê? Vá 50 passos à frente, vire à direita, vá mais 50 passos, vire à direita, 90 graus, desça mais 50 passos, vire à direita e vá mais 50 passos à sua frente. O que é interessante nisso? A programação, ela é executada ordem por ordem. Vocês podem perceber que tem dois comandos aqui, de ir 50 passos à frente, virar à direita é 1, e mais 50 passos. Eu não posso, no computador, executar de forma, vamos dizer assim, dois comandos ao mesmo tempo, que seria o algoritmo, tá? Eu tenho que executar de acordo
o próprio programa processa o primeiro comando, vá para o segundo, vá para o terceiro e sucessivamente. Tem como sintetizar? Tem, tá? Porque, assim, a programação, se eu colocar uma linha errada, não roda meu sistema. Isso é uma questão até interessante. Às vezes, eu preciso fazer o quê? Eu preciso decompor toda essa estrutura. Decompondo toda essa estrutura, aí eu posso identificar o meu erro. Às vezes é uma linha só, tá? E com essa estrutura que eles fizeram aqui, que é um robozinho que cria comandos, que é o mesmo processo da UBMap, é o mesmo princípio do próprio Scratch, mas o Scratch ele traz programação em blocos, tá? Que é um pouco mais similar, que criou essa estrutura, o próprio Scratch do MIT, para trazer um pouco a programação, um pouco mais de cunho social, colaborativo, e que a própria criança ela consiga entender a lógica da programação e criar uma sequência lógica também, tá? Porque o que acontece? O pensamento computacional, ele trabalha com a lógica também, ele trabalha com a estrutura. Quais são os pilares do pensamento computacional? Vocês sabem me dizer? Os 4? Vocês já escutaram algum momento, assim, sobre os pilares? Eu cheguei a anotar, mas foram só 2 que eu consegui, né? Só a 2, decomposição, reconhecimento de padrões, tem mais 2 que eu não deu tempo de eu anotar. Abstração e algoritmo. Exato. Ah, vocês estão nota 1000, hein? Vocês estão pegando bem. Isso é muito importante. Às vezes a gente pensa assim, né? Nossa, o computador deve ser tão complexo, a sua estrutura, tudo. Muito pelo contrário. A nossa linguagem é mais complexa do que a do computador. Não sei se vocês já repararam isso. Porque o que acontece muitas vezes? A gente pensa que aquelas codificações são cabeludas, aqueles filmes que passam toda aquela codificação. Nossa, é tudo complexo, mas muitas vezes não é. O corpo dela, você não pode tirar. Se fizer a cirurgia, ela morre. Ela mudou de idade. Então, a gente pensa em relação a isso. Vocês colocaram os 4 pilares muito importantes. Por exemplo, a decomposição. Eu posso trazer uma questão muito prática. Eu vou propor um desafio para vocês mais à frente, que seria a Torre de Hanoi. Não sei se vocês já viram, vocês podem fazer até mesmo online, ou pode trazer para uma questão mais física. Mas esse é um jogo online, vocês vão poder ver, no mínimo são 63 passos, vocês vão ter que decompor, abstrair, reconhecer padrões, e ao mesmo tempo, vocês vão utilizar o algoritmo de forma coordenada. Eu vou explicar direitinho para vocês como que vocês vão fazer isso. Mas quando eu vou decompor, por exemplo, uma programação, às vezes uma linha deu erro. Geralmente no Arduino, que é o C++, a linha em erro fica em vermelho. O que eu preciso fazer? Eu preciso, primeiramente, separar as estruturas. Isso é decomposição. Eu separo as estruturas, parte por parte, e assim, aí eu começo a identificar o erro que nós temos em relação à minha estrutura total. Vamos dizer que minha primeira estrutura está correta. Então, não é aí que eu tenho que modificar. A segunda estrutura talvez não esteja boa. Aí, o que eu vejo que está errando aí? E a terceira pode estar certa. Então, eu identifiquei o erro. Então, eu vou modificar. A abstração é criar estratégias para buscar uma solução, tá? Por exemplo, às vezes a gente dá um exemplo muito prático em relação a isso. Eu faço artes marciais. Eu estou participando de uma competição, tá? Vamos dizer que o olheiro, ele está observando quais são os pontos fracos e pontos fortes do meu adversário. Quando ele vai me treinar, criar uma estratégia, ele vai criar uma estratégia visando aquilo que ele analisou, observou, e depois vai ver como que eu posso vencer esse campeonato buscando uma solução para isso. Essa é a abstração. Reconhecimento de padrões, no pilar do pensamento computacional, é o que seria, particularmente, eu
não mudar uma estrutura pronta. Por exemplo, existem alguns sistemas operacionais que eles já são compartilhados em aberto. Qual é o sistema operacional que é compartilhado em aberto? O Linux, tá? Ele é compartilhado em aberto. Geralmente, existe um fórum do próprio Linux. Se, porventura, tiver acontecendo algum problema ou alguma situação do meu sistema operacional, eu posso ir lá no fórum, ver o código já pronto e colocar na minha máquina para rodar. Por exemplo, Drive. Drive, ele já tem um algoritmo pronto. Às vezes eu não preciso criar um novo, é só mudar o Drive que ele vai funcionar, tá? Eu acho que alguém no começo falou, por exemplo, na questão do compartilhamento, que seria a questão do som. Acho que vocês colocaram isso. Mas o que eu posso ver também? Eu posso ver outras situações. Será que é o som? Será que é no próprio programa? Então, eu vou vendo, criando essas estratégias. É algo já pronto. Eu só tenho que reconhecer algo já estabelecido, porque você não vai criar roda. Você não vai criar uma coisa nova. Você vai poder ver a estrutura pronta e tentar. Você pode modificar, pode melhorar, mas já tem uma estrutura. Como que você pode resolver a partir dessa estrutura já? E o algoritmo, acho que vocês todos sabem já. É a questão do passo a passo, a receita de bolo, é o ordenamento que eu vou fazer em função de uma certa tarefa. É executar uma certa tarefa, tá? E a gente tem toda essa possibilidade, tá? Gente, vocês têm alguma pergunta, algum questionamento sobre isso? Tá tranquilo ou vocês estão achando que tá... Estou acompanhando, estou conseguindo acompanhar. Conseguindo, Vinícius? Bem. Mas vocês têm alguma pergunta sobre isso? Não, pergunta eu não tenho, não, porque quando você falou aí, me lembrei de duas coisas. Quando eu tinha, olha, já faz tempo, hein? Quando eu tinha 13 anos, eu fui fazer um curso de computadores, e era o BASIC, né? Então, a gente fazia linha por linha, input, go to, aí você começou a falar, eu comecei a lembrar. Mas depois eu saí, e aí, bom, enfim, agora a gente está aqui, agora não precisa mais disso, agora o Windows já faz tudo para a gente. Você colocou uma questão muito, até interessante. Até mesmo, não sei se vocês já fizeram, porque eu já fiz programação em HTML. Já fizeram isso? Nós vimos com outro professor no outro módulo. Vocês acabaram fazendo. É praticamente uma estrutura. Vocês viram que existe uma estrutura pronta? Às vezes não é um bicho de sete cabeças. O que acontece muitas vezes? Às vezes a gente tem medo, né? Porque é uma coisa nova, porque trabalha com a questão lógica, isso é fato. Quando a gente pensa no pensamento computacional, a gente está trabalhando com a questão lógica também. E a questão lógica é muito importante também. Por exemplo, o próprio Aristóteles vai dizer, ou é ou não é. Um terceiro não pode ser. O que isso a gente vai utilizar? Ele que cria toda a estrutura lógica, depois vem Stuart Mill, que vai criar toda a estrutura lógica, e então a gente vai fornecendo todo esse acervo, tá? Por exemplo, os alunos, eles têm... Estamos muito orgulhosos. Eles assistem muitas séries, né? E essas séries que eles assistem, por exemplo, CSI, tem muita estrutura lógica. Eles não necessariamente eles precisam ser um programador, mas eles necessariamente quando eles trabalham com programação, eles pelo menos têm que entender como que é uma sequência, como que se eu mudar uma sequência, será que é aquilo que vai acontecer ou vai acontecer outra coisa? Aí eu posso trabalhar com várias dinâmicas, criação de outras coisas também, para tentar assimilar um pouco e eles tentarem compreender um pouco melhor sobre isso. Mas acho que o mais legal do pensamento computacional e da estrutura do computador, ao mesmo tempo toda a estrutura que nós temos, é a lógica, é o princípio básico, certo? Que a gente trabalha, tanto que na questão lógica, na programação, a gente trabalha muito com questão do quê? Condicionais, variáveis, sensores. Então, eu vou casando todas essas informações para que condicionais, por exemplo, se acontecer tal coisa, vai acontecer isso. Se não, vai acontecer outra. Às vezes, na nossa vida, é assim. São situações e consequências.
Só que no computador, ele tem outra estrutura, outra linguagem, que às vezes na nossa vida particular, ela parte desse princípio também, tá? Então, a gente parte em relação a essa estrutura. Gente, vocês têm algum questionamento, alguma fala antes da gente iniciar um desafio? Vocês são professores... Pode falar, Vinícius. Não, você estava falando, eu lembrei aqui dessa ideia de pensamento computacional, aí eu estava dando uma olhadinha aqui no Padlet, as várias questões, estava me lembrando que hoje eu estava falando com os alunos, eu disse para eles, eu tenho 2 planos, né? O plano A e o plano B para o último bimestre. No plano A, a gente mantém aqui as atividades do CMSP, mas nós vamos receber as informações do secretário, inclusive saiu hoje, mas era meio-dia, então eu estava falando antes do meio-dia, sobre a questão da volta de todos os alunos a partir do próximo mês. Então, aí eu estava lendo esse negócio dessa linguagem de programação, se for manter o CMSP, nós iremos fazer como avaliação as atividades do CMSP. Caso eles não mantenham o CMSP, já que vai voltar todo mundo para o presencial, então nós vamos fazer a atividade que está nas páginas tais do livro. Quer dizer, essa coisa aí de... Né, é um pensamento computacional, né? Esse caminho, né? Quer dizer, a gente vai fazer assim, se isso não der certo, se acontecer esse obstáculo, a gente faz essa outra caminhada. Sim. Você viu que você, no dia a dia, você usou o pensamento computacional, você utilizou a condição. E, às vezes, a gente não se dá conta, né, que a gente faz isso, utilizamos isso. Porque, cara, que não, nós, como seres humanos, também nós criamos certas lógicas, né, de vida. Porque nós sempre buscamos um objetivo. Porque quando a gente tem um objetivo de vida, a gente busca e a gente vai criando a sequência para atingir esse fim. É praticamente o computador. Ele vai criando uma sequência para atingir o objetivo. Eu quero instalar o Windows no meu computador pelo próprio command. O que eu tenho que fazer? Biblioteca, fazer download, fazer a instalação e a máquina fazer o processo, até chegar na instalação, a última tarefa. Então, o pensamento computacional, ele vai passar desde o início, que vai ser o meio mais eficaz, porque o meio eficaz não é a programação maior, mas a mais curta. Quanto mais curta, sintética for uma programação, melhor é. Então, tem essa questão também. Não é que nem texto de gramática, que a gente tem que... Muitas pessoas pensam, né, que tem que escrever muito para ser melhor. Não necessariamente. Na programação tem que ser bem objetivo. Então, a gente lida muito com isso também. Eu vou passar um vídeo para vocês, que a gente vai iniciar um desafio. Até eu vou explicar para vocês esse desafio, para a gente... Aí vocês vão ter uns 20 minutinhos para fazer desafio. Aí depois, quando a gente voltar, vocês compartilham se vocês conseguiram ou não. É um desafio muito interessante, tá? Vocês vão ver, vão lembrar um pouco da infância também fazendo desafio, que é tipo aquele Torre de Hanoi, é tipo aqueles monta-monta, que tem 3 colunas, que você vai tirando de uma parte para outra, que você vai utilizando o próprio pensamento computacional. E vocês podem utilizar até com os alunos de vocês, porque ele tem no site. Então, tem toda uma estrutura também, tá? Vou compartilhar para vocês aqui. Até agora está tranquilo para vocês? Está sim, para mim tá. Bom, que bom. Pessoal, qualquer dúvida mesmo que vocês tiverem durante todo esse período que nós estivermos aqui, vocês podem perguntar. Eu estou vendo o chat também constantemente para ver se vocês têm dúvidas ou não. Então, fica muito aberto para vocês também participarem, tá? Vocês podem ficar à vontade. Estamos muito orgulhosos de você. Agora que você aprendeu a programar no Arduino como acender um LED, queremos lançar o desafio
Pessoal, perdão, mas esse não, tá? É outro. Vou trocar aqui. Bom, eu vou colocar no chat, pessoal, aqui no bate-papo, o link. Só que eu vou fazer uma explicação do que é essa torre de Hanoi, tá? Para que depois vocês possam tentar fazer esse desafio. A torre de Hanoi geralmente é utilizada tanto na matemática, esse link que eu disponibilizei para vocês, tá? Vocês podem ver, ó, acho que alguém lembra alguma parte da infância. Você tem 3 torres aqui, tá? Então, nessas 3 torres, você tem que chegar na última torre com a mesma figura da primeira torre. Só que uma sacada, até como que vocês podem resolver isso, tá? Essas são os pilares. Vocês não podem, quando colocar na segunda torre, virar e ficar a menor em cima aliás, a menor embaixo da maior, tá? Não pode acontecer isso. Vou até explicar aqui, ó. Aqui é o jogo online. Eu não posso fazer isso daqui, ó. Colocar a menor aqui. E colocar a maior aqui. Tanto é que no online, nem isso ele autoriza, tá? Não tem como fazer isso. O que vocês têm que fazer? Tem que sempre colocar a menor em cima da maior. Como que vocês conseguem? A quantidade mínima de movimentos são 63. Se você conseguir atingir esse nível, é que você conseguiu fazer toda uma estrutura lógica de forma sequenciada. Como que vocês conseguem fazer o mesmo desenho da primeira na última? E vocês topam esse desafio? Tá? Então, topamos. Pessoal, então, essa é uma brincadeira muito interessante também. Tem toda uma estrutura, vocês podem fazer uma leitura também, tá? Vamos fazer o seguinte, ó. Vocês vão ter 20 minutos para fazer essa atividade, que envolve a questão do pensamento computacional, a questão da lógica. Vocês vão ver que vocês vão ter que decompor, vocês têm que abstrair, criar uma estratégia para tentar resolver. Vocês, ao mesmo tempo, vão ter que criar um padrão, obviamente, e vocês estão criando um algoritmo, tá? Que é um passo a passo. Como que vocês vão seguir de uma coisa para outra. Então, a partir desse momento, a gente vai ter 20 minutinhos. Se eu voltar, vocês pedirem mais um tempo aí, a gente conversa direitinho. Se alguém conseguiu, depois a gente volta e a gente vai, vamos discutir um pouco também como que vocês discutiram, como que vocês chegaram a esse resultado. Tranquilo, pessoal? Tá? O link eu já mandei aqui, ó. Vou mandar de novo para vocês no chat. Tá? Esse link vocês podem acessar e podem fazer online mesmo, tá? Daqui a 20 minutinhos eu volto, tá bom? Até mais, gente. Sendo aí. Eu estou surtando aqui com os pobres tentando colocar. Tá eles. Você está conseguindo, Daniel? Paciência. Paciência.
Mas Vocês legal, querem sabe o que é interessante? Esse joguinho, você tá para fazer teste, né? Assim, o mínimo são 63 movimentos. Menos que isso, você não consegue fazer, tá? O Acácio, ele falou que conseguiu 79 movimentos. Ah, que bacana. Eu consegui, só que com 90 movimentos. 90 também é bom. Vocês têm que ver que até 63 é o mínimo. Passou disso, você consegue também, tranquilo. Mas 63 é a quantidade mínima de movimento. A Marinês conseguiu 63, ó que bacana. Aí já temos uma que está no topo da lista aí, desafio. Interessante, 63. E o Vinícius, conseguiu também? Eu consegui mover 3 e não saí disso. Só em 200 movimentos eu só consigo mexer 3 pecinhas. Você viu que às vezes o quebra-cabeça, até a programação, ela parte com essa questão de quebra-cabeça, né? Você vai encaixando as peças para tentar resolver uma coisa. Isso, na lógica, também existe isso, esse processo. Então, você vai... Tanto é que, na investigação criminal, muitas vezes, a Marinês escreveu errado. Ela conseguiu com 153. Mas, tá quase, hein? Só falta mais um pouquinho. Por exemplo, na investigação criminal, geralmente eles, para chegar a um fechamento de caso, eles utilizam muito a teia, que vai ligando os fatos, tem um fato principal, e qual ligação esse fato principal tem com as outras. Então, eles vão tecendo teias até chegar no resultado final, que vai fechar o caso. Então, você vai colocar um painel e fazer um quebra-cabeça mesmo, conciliando o fato original, vamos dizer assim, um homicídio, quem as pessoas envolvidas, pessoas mais próximas, quem necessariamente tinha motivos para cometer esse ato. Então, a gente vai partindo desse princípio. Depois, para fechar o cerco, às vezes passa muito tempo, né? Porque as pessoas às vezes pensam, né? Nossa, demora muito tempo para fechar um caso. Realmente, porque precisa de uma estrutura lógica, precisa de uma análise, precisa de uma investigação. Não é uma coisa tão simples assim. Mas através dessa teia que eles vão ligando os fatos, aí eles fecham o cerco. É estilo esse princípio aí que nós temos da Torre de Hanoi. Você vai com o objetivo, você vai tentando traçar esse objetivo até o final da tarefa. Então, o pensamento computacional, ele vai partir desse princípio. Ele vai partir desse fechamento de tarefas também para tentar resolver uma certa situação. Tá? Pessoal, a gente vai para mais uma interação. A gente tem até praticamente umas 5h30 para desenvolver. Vocês, particularmente, vocês saem da escola até que horas? Vocês têm horário de saída? Como que está o dia de vocês? Eu saio às 4h, eu trabalho no período integral, mas estão me substituindo para eu poder participar. Entendi. Então, eu vou tentar, pelo menos, terminar até umas 4h30 para a senhora. Então, tá bom? Para não prejudicar tanto a senhora. Porque a gente tem muita coisa para discutir também, né? Aí a gente vai fazendo. Eu vou postar para vocês um Jamboard. O Jamboard, geralmente, você vai criar interação. Além do Padlet, existe o Jamboard também, que a gente cria a interação. E no Jamboard, existem 3 perguntas. Primeira, você conhece programação? Isso vai valer qualquer vivência que você teve, intuitiva também, tá? Essa é a primeira pergunta. Outra pergunta, já teve alguma experiência? Pode ser até mesmo com equipamento doméstico, TV, sabe aqueles motor DC, que é da máquina que fica girando? Existe essa questão também, tem esse motor.
E outra questão também, vocês conhecem a placa Arduino? Ela é famosa, com certeza vocês devem conhecer, porque ela está na rede, ela está sendo muito bem falada. Então, eu vou colocar o link para vocês aqui no chat, tá? Eu já subi o link. O Jamboard vocês podem consultar, aliás, vocês podem escrever lá dentro também. E depois, daqui a pouquinho, depois que vocês escreverem, a gente vai compartilhar as informações e a gente pode fazer uma interação também a respeito disso, tá bom? Vocês podem acessar, vocês podem escrever também, tá? E vocês já conseguiram acessar? Se vocês não tiverem um aplicativo, se vocês estiverem no celular, vocês podem ir lá no Play Store, escrever Jamboard, tá? Jamboard, tá? Escrever Jamboard e vocês podem fazer o download e ao mesmo tempo vocês conseguem acessar, fazer edição. Eu vi que algumas pessoas já estão aqui, tá? Aí vocês podem, através disso, fazer a resposta dessas perguntas que nós iremos fazer, tá bom? Pessoal, daqui a pouquinho a gente volta para fazer a interação sobre essas perguntas. São essas cores, então, necessariamente, ele vai estabelecer isso. É praticamente essa formulação mesmo, para você fazer a ligação do próprio componente. Tá? Pessoal, daqui a pouco eu volto, tá? Vocês conseguiram fazer? Como que tá? Tá caminhando, peraí. A Miriam conseguiu. Acho que deu. Você conseguiu, Vinícius? Consegui aqui alguma coisinha aqui. Alguém mais conseguiu? O Jarley, a Cássio, Renata. Não sei se eu fiz o que era a ideia, mas funcionou alguma coisa aqui. O Acaso está no celular. É verdade. Mas você quer compartilhar, Jarley? Vinícius também, Renata, Miriam. Porque assim, o que nós faríamos, existem algumas possibilidades de você construir. Ou você pode sobrepor um LED em cima do outro, tá? Utilizando os mesmos canais de ligação. Ou você pode criar em portas diferentes. Que vocês podem ver aqui, ó. Você tem várias portas, até 13 portas, de 1 a 13. Então, o que vai modificar necessariamente é na programação e qual porta que eu vou ligar, tá? Por exemplo, eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Eu pego um LED de novo,
e coloco ele aqui. Eu pego o resistor, que é praticamente o mesmo reconhecimento, não tem modificação, tá? Eu ligo o resistor aqui no meu ânodo, deixo o terminal 2, aí o que eu faço? Eu pego uma fiação, pode ser a mesma que tenho aqui, eu ligo o próprio cátodo na porta negativa. Como ele já está ligado aqui, eu não preciso fazer uma ligação a mais, tá? Ele já está energizado, tá? Então, o que acontece? O que eu tenho que fazer agora é a ligação de porta. Então, eu posso escolher uma outra cor aqui de fio. Posso colocar, em vez do vermelho, eu vou colocar laranja. E eu vou pegar aqui, vou para a porta, estou na 13, vou para a porta 12. Pego a ligação de fiação, tá? E faço a ligação aqui no meu terminal 2. Eu quero fazer a ligação de mais um LED? Posso fazer também, tá? Fazendo o mesmo princípio, tá? Eu pego aqui, pego a fiação, posso pegar a cor preta, ligo no meu cátodo no negativo, não preciso fazer a conexão com o negativo, porque ele já está, diferentemente se eu estivesse fazendo a conexão em cima. Como eu não estou fazendo nenhuma ligação, aí sim, eu precisava fazer uma ligação, tá? Aí eu venho aqui com o meu próprio resistor, eu inverto ele, deixo o terminal, faço a ligação aqui, ó. Aí eu posso pegar uma outra cor aqui, vou pegar a cor turquesa, aí eu vou fazer sequência, aí eu vou fazer a ligação na porta 11. Aí eu venho aqui e ligo no meu resistor na perninha, tá? Na perninha do terminal 2. Bom, a princípio, eu já tenho 3 LEDs que estão ligados em sequência. O que é preciso ele fazer funcionamento? Na programação, tá? Na programação, eu vou fazer somente a identificação da minha porta. Eu venho aqui em saída, eu venho aqui em definir pino, posso até duplicar esse pino aqui 2 vezes, colocar ele embaixo e colocar ele aqui. Como eu tenho sequência de portas, eu fiz na 13, aí eu fiz na 12, lembre que o alto é ligado e o baixo é desligado. Aí eu replico aqui também, na 13. Vocês podem ver, ó, que tem diversas portas. Aí eu vou colocar baixo. Eu tenho mais um LED, tá? Aí o que eu tenho que fazer? Tem que definir o pino. Como eu tenho 13, eu fiz a ligação no pino 11, tá? Aí alto é ligado e vou aqui em pino, aí eu vou fazer a ligação no pino 11, mas de forma baixa, tá? Então vocês estão vendo aqui que eu estou fazendo a programação. Então, os 3 LEDs, eles vão piscar simultaneamente, tá? Vocês vão ver agora que eu vou fazer a simulação. Os 3 LEDs vão piscar simultaneamente. Vou deixar mais espaçoso aqui, para vocês visualizarem. Bom, e se eu iniciar aqui, vocês vão ver, ó, que eles vão estar acendendo. Vão esperar, piscar, voltar, piscar, voltar. Tem como intercalar? Tem também. Só que aí eu ia fazer outro processo de programação. Aí eu fazia o tempo de delay entre um pino com o outro, que ele ficaria piscando um com o outro. Então eu faria esse processo. Mas, a princípio, nós temos toda essa dimensão aqui. Tanto a ligação das portas, a ligação da fiação e a ligação dos componentes de forma sucessiva. Vocês podem perceber que eu não modifiquei o padrão. Eu permaneci com o padrão, só alternei a quantidade de LEDs e a numeração das portas. E aí, pessoal, ficou tranquilo? Não foi isso que eu fiz, não. Eu fiz acender um de cada vez. Eu acendi o primeiro, depois acendi o segundo, depois acendi o terceiro, depois volta para o primeiro.
Eu entendi Você errado. pode intercalar. Você pode intercalar também, não tem problema, tá? A questão é que você entender o processo de reconhecimento de padrões, a ligação em relação à fiação e há diversas formas que você pode fazer. Você pode, sim, acender o primeiro, acender o segundo, acender o terceiro, fazer forma escalonada também, você pode fazer isso. Vai depender muito da forma que você vai utilizar a programação, tá? Aqui eu utilizei um princípio. Peguei o primeiro, repliquei o segundo, repliquei o terceiro. Eu posso pegar um LED aqui, ó, e colocar um em cima do outro, mas para isso eu vou... Posso. Eu venho aqui, ó, vou usar as mesmas portas, sucessivamente, ó. Eu posso fazer isso também. E quando eu for simular, os 6 LEDs vão estar ligando, praticamente, entendeu? Então, nós temos essa dimensão. Aqui, no caso, 6 LEDs, cor vermelha. Posso trocar também a cor do LED, colocar laranja, posso colocar azul. Eu posso alternar também as cores do LED que eu quero também, utilizando a programação. Pode falar, Vinícius. Então, eu fiz, assim, a ideia era fazer um semáforo, né? Aí eu coloquei um verde, vermelho, amarelo, aí um acende, intercalou, né? Um acende, né? O vermelho, aí apaga o vermelho, acende o amarelo, aí o verde e tal. E... Sim, agora sim. A questão programação para controlar o tempo, né? Porque acho que ainda aqui ele... mas deu para entender, ficou legal, funciona. Sim, sim. Assim, a liberdade de criação vai depender de você. A questão é o princípio, como que eu chego até lá. Como vocês construíram, vocês tiveram um padrão, tá? Que é a ligação da porta, a questão do resistor e a questão do LED. O que vocês fizeram depois, vocês construíram a partir do momento que o que vocês queriam construir, entendeu? Mas fazendo o mesmo princípio, utilizando o resistor, somente intercalando as cores. Vocês colocaram cores diferentes e também intercalaram o tempo, também que é uma forma de programação. Perfeito. Entendeu? Então, vocês utilizaram o próprio Arduino, a protoboard e o próprio LED, utilizando a programação também. Então, vocês acabaram fazendo uma construção por meio de uma plataforma, que é digital, que é o próprio Tinkercad, utilizando os componentes e o próprio LED. Vocês têm que ter só o princípio do quê? Tomar cuidado com o resistor. Porque se eu ligar na porta direto, pode ser que queime, pode ser não, vai queimar o próprio LED, porque ele não vai resistir à tensão que vai ser enviada, a corrente que vai ser enviada do próprio Arduino para o próprio LED. É só esse princípio. Entender esse princípio, as coisas se tornam um pouco mais fáceis, mais tranquila, de manusear. Aí, agora, a possibilidade de você criar outras coisas aí, como você fez. Você fez um semáforo. O Jarley fez outro princípio. A Miriam, ela não compartilhou o que ela fez. Uma árvore de Natal. Então, o Jarley é até interessante. O princípio do pisca-pisca é isso. Existe uma programação por trás, uma plaquinha, que vai piscando, vai alternando. Então, você cria uma programação também, tá? A Miriam, eu fiz os 3 acenderem simultaneamente, porém não sei o fiz correto. Você quer compartilhar, Miriam, aqui para ver? O Acácio está no celular, tranquilo. Você quer compartilhar? Se você fez essa mesma estrutura, eu posso interromper aqui o compartilhamento e você pode compartilhar. Se você não fez a mesma estrutura, aí teria que... a Miriam está compartilhando. Uhum. O objetivo foi concluído. Foi. Você conseguiu. O que você fez, você só alternou aliás, você fez o circuito e modificou, no caso, os pontos.
o que necessariamente a gente utiliza muito, principalmente em circuito? A organização de fios. Porque você está percebendo, ó, que está atravessando. Se você deixar ele mais organizado e mais prático, é melhor também. Isso em toda a fiação, tá? Se tornando mais prático. Mas você fez nessa primeira dois LEDs aqui, ó, você fez a mesma estrutura que eu fiz lá, acendendo 3 simultâneo de 2 de baixo, de 3 de baixo. Então, utilizou o mesmo princípio, você utilizou portas diferentes e só viabilizou a mesma porta para 2 LEDs aqui. Não, tá tranquilo, tá? E você conseguiu fazer assim, tá certinho. Não tem erro no seu. Você fez o mesmo padrão, tá? Eu tenho só uma... a organização. Pode falar. Você colocou vários LEDs na mesma porta. Vai chegar um momento que não vai mais precisar do resistor? Não, sempre vai precisar do resistor, tá? Pode ter 500 LED. Sim, vai precisar do resistor para não ter o risco de queima do resistor. O resistor, ele pode queimar, ele não resistir na tensão. Porque o Arduino, de certa forma, ele só converte a tensão do GND à porta 13. Somente esse conversor automático. As outras portas não fazem a conversão automática. Realmente, acho que eu estou com dificuldade do resistor. Eu tenho que estudar mais. Eu achei que era para diminuir a tensão. Não entendi direito. Então, o resistor, necessariamente, o que vai acontecer? Ele é para controlar a própria tensão, tá? No entanto, cada resistor, ele tem uma resistência diferente, tá? Por quê? Existem várias cores. As cores do resistor, necessariamente, que vai determinar o quanto ele resiste em tensão. Isso vai depender... Entendi. Então, sempre vai precisar de um resistor, só que aí vai ser resistor diferente. Sim, vai ser de resistor diferente. Tá, vai depender do componente e da tensão que você está jogando para esse componente, né? Não, eu estou falando no caso dos LEDs. Então, se tiver 500 LED, vai ter o resistor, só que vai ser um resistor diferente. Não, aí no caso é o mesmo resistor. Do LED é o mesmo resistor. Se ele aguenta aquela tensão, aquele resistor aguenta a tensão, é esse resistor. Agora, vamos dizer... Independente de quantos LEDs tiver. Independente de quantos LEDs tiver. Mas para cada LED, você vai colocar o resistor, né? Então, para não ter o risco de queima. Porque a porta, ela não vai converter. Porque o que acontece? Você está passando energia da porta para o resistor. Perdão. Você está passando a energia da porta para o LED, certo? Como são portas diferentes e não tem o resistor naquela porta, o que tiver resistor e o que não tiver resistor, pode ser que o da porta que não tenha resistor queime. Tá? Então, eu estou falando de todos na mesma porta. Todos na mesma... por exemplo. Todas na mesma porta, acredito que não precisem, porque ele já faz a conversão automática. Tá. Ele vai resistir. Agora, se você ligar em portas diferentes, sim, precisa. Obrigado. Nada. Se você ligar em portas diferentes, vai ser necessário o resistor para ele resistir à tensão. Pessoal, vocês têm alguma dúvida, algum questionamento? Posso compartilhar o meu aqui? Pode. Pode ficar à vontade. Não, meu semáforo está muito rápido, mas dá para parar e passar, né? Agora... Na hora que ficar verde, tem que dar uma corrida. Vai! Peraí, deixa eu ver como é. Tá me ouvindo? Tá o som? Estou escutando, pode falar. Sim. Não, é porque quando compartilha, some aqui o negócio da tela. O que eu tinha de perguntar é assim, porque, por exemplo, se eu quisesse fazer com que o tempo do vermelho, por exemplo, né, fosse bem diferente do laranja e do amarelo e do verde.
Só que o que eu percebi aqui é o seguinte, ó, eu coloquei tempos diferentes aqui. Sabe qual a sacada que você poderia fazer? Que era mais prático? Lembra quando eu falei que alto é ligado e baixo desligado? Uhum. Por exemplo, você tem milissegundos aqui. São portas diferentes. No caso, você poderia fazer o seguinte, definir PIN 13, alto, ele vai ligar. PIN 12, baixo, ele não vai estar ligado. E PIN 11, baixo, que ele não vai estar ligado. Então, quem vai acender só, entendeu? Quem vai acender só vai ser o vermelho. Por exemplo, está no PIN 13. Depois você vai colocar milissegundos. Aí você vai inverter. 13, baixo. O amarelo, que é PIN 12, alto. E o verde, baixo. Aí você coloca milissegundos. Você vai ter uma programação mais sintética e mais eficaz. Entendeu? Beleza, obrigado. Aí você pode alternar. Pessoal, mais alguém? Posso mostrar o meu, então? O minha árvore de Natal? Pode ficar à vontade. Pessoal, vocês estão gostando? Vocês gostaram desses desafios? Olha lá, o que eu fiz, eu não entendi direito, eu achei que era para acender um de cada vez, igual ele fez do semáforo. Aí ele vai um de cada vez. Deixa eu ver aqui. Só que aí eu tentei usar o bloco e não consegui. Aí eu fiz em código de texto, porque eu não consegui usar o bloco, acho muito difícil. Aí depois que eu vi o da árvore de Natal, da árvore de Natal não, do semáforo, deu para entender melhor, mas eu não tinha entendido ainda não. Eu acho muito difícil usar bloco, acho muito difícil usar bloco. Assim, você vai utilizando o que você tiver mais compreensão. Aí aquela mesma estrutura, aí você tem que analisar a questão da programação, a sequência, você tem que fazer a leitura. O que você está comandando? Ou está fazendo ele obedecer? É isso que eu quero? Geralmente, o que você pode fazer para facilitar? Você pode escrever uma folha, o passo a passo que você quer fazer. Depois que você escreveu, você transforma isso em programação. Porque utiliza aqui o próprio fluxograma, tá? Você transforma em programação que você vai executar tudo aquilo que você está descrito e você vai passar passo a passo, transformando numa forma de programação. Talvez ajude um pouco mais você na hora de execução. Tá, vou tentar. Vou ver mais esse negócio de bloco. Bloco eu não conhecia direito, mas eu já tinha usado outras vezes, mas achei muito difícil e parei. Eu não consigo me abstrair tanto assim. Ah, sim. E o bloco, ele foi feito para as crianças mesmo, para até 8 anos, para ter uma facilidade maior de programação também. Então, tem todo esse princípio também. Mas você pode estudar, sim, mais para frente, bloco, como que faz. Tem muita questão da condicional também. Talvez ajude, você pode transpor tanto para como você está fazendo em texto, quanto para o bloco também. Aí você pode tá criando um espelho, né? Para ver como que um fica, o outro fica, se é isso que eu quero mesmo que aconteça ou quer outra coisa, como o Vinícius compartilhou. Ele fez uma estrutura, estava funcionando, perfeito. Mas eu poderia fazer outro pensamento. E o pensamento computacional, o legal é isso. Não existe certo ou errado. Existe o quê? Eu cumpri a minha tarefa? Cumpri. Legal. Mas eu posso melhorar? Posso. Tornar mais eficaz? Posso. De que forma? Aí você pode estruturar o texto também. É essa a sacada. Pessoal, tranquilo até aqui? Pessoal, e a gente está chegando ao fim. Ok, Vinícius? A gente está chegando ao fim. Eu vou compartilhar para vocês um link de um formulário para vocês avaliarem como que foi, se vocês gostaram, se foi importante esse módulo 3 para vocês.
tanto as informações que foram passadas também, vocês podem avaliar certinho, e foi um prazer estar com vocês nesse período, à tarde. Se você tiver alguma dúvida, quiser compartilhar alguma coisa, vocês podem ficar à vontade, tá? Posso só mostrar um negócio? Eu fiz, enquanto eu... Deixa eu ver. Não, pode sim. Eu fiz o mesmo projeto, só que no Arduino. Ah, sim, pode. Aparecendo, eu fiz aqui. Ah, sim, você fez já no concreto, né? Legal. Esse geralmente é o semáforo, né? É que eu fiz lento, que é a mesma coisa do outro, só que esse aqui saiu mais lento. Aí lá eu arrumei melhor. Eu não estava conseguindo fazer em blocos, eu fiz aqui e depois fiz lá. É isso. Ah, sim. É que o Arduino ele só aceita C++. Mesmo fazendo blocos aqui no Tinkercad, é ideal que faça C++ no próprio Arduino. Então, tem todo esse princípio. A chamada está aqui em cima, Miriam. Eu vou repostar para vocês, que é a lista de presença aqui. O Tinkercad, ele converte os blocos em código de texto? Converte. E já fica pronto para instalar já? Já. Só você pegar, copiar e colar. Entendeu? Você copia e cola e você consegue fazer a conversão direto. Não precisa reescrever o texto. Pessoal, vocês têm mais alguma dúvida, algum questionamento? Eu estou disponibilizando para vocês embaixo, além da lista de presença, eu estou disponibilizando também a avaliação do módulo, tá? Que é importante vocês avaliarem, se vocês gostaram ou não também, tá? Vocês podem ficar à vontade. E hoje, necessariamente, a gente trouxe essas informações para vocês, uma forma bem básica, pensamento computacional, só que nosso tempo, sempre tem o tempo, né? Vocês também têm muitos afazeres também, né? Dentro das escolas. Eu agradeço muito a presença de todos, a presença de todos mesmo, que vocês se dispuseram a estarem aqui. Desculpa se aconteceu algum erro, assim, mas eu espero que eu possa ter contribuído muito com vocês na formação e principalmente hoje, tá? Sim, muito. Olha, eu quero agradecer, tá? Foi bom o curso, foi ótimo. E quando eu puder, vou participar de mais. É difícil, por causa da carga horária que a gente tem no PEI, é muito difícil você participar, mas se eu conseguir, eu vou participar sim, tá bom? Vocês estão na PEI, né? Isso. Deixa eu perguntar. Não, sim, eu entendo. A carga horária de vocês é totalmente conturbada, né? Muitas vezes. Vocês têm muitos afazeres. Por isso, eu agradeço imensamente a presença de vocês, a contribuição. A gente está sempre para contribuir, certo? Um com os outros. Eu acredito muito nisso, de verdade, de coração mesmo. Eu acredito que a gente está para contribuir, para ajudar, né, uns aos outros, porque sabemos que a educação em si, ela enfrenta muita dificuldade, né? A gente tenta sempre buscar algo novo, proporcionar algo novo, trazer algo novo, principalmente para as crianças, né? Você quer falar, Cássio? Eu queria perguntar sobre a turma de hoje, qual que é o número da turma, eu estou meio perdido nessa. Porque eu fiz já o primeiro módulo lá com 3 dias, e agora estou fazendo esse, né? Eu fiquei meio perdido, qual é a turma? Eu vou conferir aqui, rapidinho. Cássio, estou olhando aqui, eu acho que é a 3, mas deixa eu confirmar, tá? Tá. Confirmando. A Camila não está aqui não, né? Eu tô falando. Ah, tá. Você tá... Tá baixinho? Geralmente essa... Turma 14, essa.
tá? Turma 14. Ouviu? Cássio, turma 14, tá? Ouvi, beleza. Outra pergunta é que lá no formulário da presença tem as 3 opções lá do primeiro dia da oficina, segundo dia da oficina, terceiro dia da oficina, mas esses 3 dias eu já fiz anteriormente, acho que foi semana passada. Então, hoje é o terceiro dia. Ai, meu Deus, será que você entrou na oficina errada? Depois vou ver com vocês. Então, mas é que assim... Esses 3 dias de curso e recebi a indicação de que hoje teria mais um módulo, mas não tem nenhuma opção do meu curso. Estou achando que vocês tinham que ter entrado no módulo 3, que era a oficina da professora Dulce. Será que não? Gente, eu fui mas no não foi link. disponibilizado nenhum outro link? Tem lá, módulo 3, lá no grupo. Bom, eu não tinha, a gente não tinha falado sobre Tinkercad, né? Pelo menos foi algo que a gente não tinha visto antes. Que bom. Tá, mas faz o seguinte, manda mensagem no privado ou para mim ou para Luana, para a gente ver o que está pendente para vocês. Aí a gente orienta para concluir. Pode ser? Ok, pode ser então. Tá? Tá. Beleza. Camila, por mim, eu terminei aqui. Se você quiser falar alguma coisa. Então, quero te agradecer, né? Concluindo aí nosso terceiro dia de oficina. Achei que foi muito boa, assim, essa oportunidade da gente parar, né? Para estudar junto, né? Essa troca, eu acho que é muito válida. E aí, fazendo a navegação junto, né? Experimentando. Acho que a gente vai, eu falo, cada oficina que eu participo, eu aprendo coisas diferentes, né? Então, acredito também que para os professores tenha sido muito boa, né? Assim, tanto na parte tecnológica, né? Quanto essa explicação pedagógica que vocês trouxeram, né? Então, acho que foi muito válido, né? E agradecer também a turma que participou aí dos 3 dias, né? O pessoal não desistiu, ficou aí os 3 dias, né? Alguns na escola, com dificuldade, a gente sabe que não é fácil, né, gente? Mas, assim, acredito muito que a educação, ela transforma o mundo, né? E a gente, estando na educação, a gente tem que acreditar nas possibilidades e buscar essas linguagens que aproximam a gente também mais dos nossos alunos, né? A pandemia acelerou esse uso das tecnologias e o que a gente fala muito é isso, é trazer sentido para o uso da tecnologia, né? Ela não pode ser usada só em redes sociais, né? Só em WhatsApp, só em jogos, de repente, sem sentido. Então, a gente vem complementando aí o nosso conteúdo, né? Com as tecnologias. Então, acho que isso é bem interessante, assim. E a dedicação de vocês foi excelente, assim, eu vi todo mundo fazendo, participando, né? Gente que nunca mexeu em nada, sei como é difícil para montar, né, as coisinhas lá de robótica que vocês fizeram ontem. Hoje eu tentei montar um carrinho, meu carrinho nem andou. Mas então acho assim que é isso, gente, é construção, né, do conhecimento coletivo e a gente aproveitar dos nossos pares, né? A gente tem muita gente aí para trocar, né? E acho que a gente tem que aproveitar muito disso, tá? Então, obrigada a todo mundo. Agora, não sei assim, se alguém tiver dúvida do que falta para concluir, pode chamar a gente, que a gente olha com Olha, você. A pergunta que eu tenho a fazer é se as aulas vão ser disponibilizadas no grupo? Vão. No WhatsApp? O que a gente vai fazer, Miriam? A gente está esperando, porque assim, quem ainda não... A gente vai esperar semana que vem, tem o último dia de oficina com a professora Dulce. E aí a gente vai dividir vocês em grupos menores, de acordo com a temática que vocês vão optar para a multiplicação. Eu participaria desses 3 dias só, né? É um dia só. A oficina dela é um dia de 3 horas só. Não sei se você já participou ou não. O problema é o seguinte, que o PEI só me disponibilizou esses 3 dias que estavam marcados. Tá. Então, mas aí depois você chama a gente vê, porque tudo que a gente fez nós gravamos, a gente vai disponibilizar tudo. A gente agora só precisa se organizar para liberar as gravações. E aí, quando vocês forem para os grupos menores, a gente vai mandar os links de tudo. A pasta de materiais de tudo que a gente usou aqui nesses dias, tudo vai estar disponível para vocês, porque é material que vocês podem usar depois, né? Sala de aula aí para planejar tudo, tá? Camila, aqui é a Renata, tudo bem? Ei, Renata, tudo bem? Então, para mim chegou a mensagem que era o dia 29 e uma lista, e no meu nome estava a lista e grupo 6, turma 6. Então tá certo.
Uhum. Tá. Tá certinho. Mas aí, quem tiver dúvida, eu estou vendo aqui, a Marinês mandou uma Não, a mensagem aqui. dúvida que eu tenho é se eu concluo dessa forma, porque senão, como que fica? Então, chama a gente, se falta só a oficina da Dulce, a gente vê como que você faz, entendeu? Ou você assiste a gravação, a gente combina direito para você não perder, tá? Pode chamar a gente que a gente vai resolvendo caso a caso, tá? Gente, brigadão, bom final de semana para vocês, tá? A gente vai se falando. Obrigada para vocês também. Obrigada ao Rafael aí pela aula, foi ótima. Obrigado, viu? Eu que agradeço a paciência de vocês. Rafael, foi muito bom, muito obrigada pela paciência também. Não, que isso. Obrigado pela paciência de vocês. Eu sei o quanto é difícil, realmente a Camila disse muito bem. O trabalho de vocês é de extrema importância. Tanto os professores que estão na PEI, quanto os professores que estão na rede em escolas normais, regulares, no caso. Eu sei o quanto que vocês se empenham, estão aqui de livre e espontânea vontade mesmo, querendo compreender, entender e trazer algo novo para os alunos. Isso é um mérito de vocês, é um reconhecimento que nós temos que ter a vocês também, e agradeço a oportunidade que vocês tiveram também, a troca que nós tivemos hoje, principalmente, mas que eu trouxe algumas informações. Vocês podem sempre rever, a gente teve trocas aqui com o Vinícius, uma reorganização de programação também, que foi muito válida. O próprio Acácio também trouxe contribuições muito pertinentes também. O Jarley, eu acho que cada um contribui de uma forma, né? Uma certa importância que nós tivemos aqui, e isso que é interessante. Até eu vou terminar com essa fala. O SPET, ele tem essa filosofia, a cooperatividade, e isso que eu acredito. Ninguém sabe mais que ninguém. As pessoas sabem o tempo certo. E essa colaboratividade, cooperação, eu acho que é muito importante. E a questão da humildade também, né? Então, a gente pode contribuir um com os outros, sem pisar em ninguém, humilhar ninguém, mas estar junto. Que a gente já passa por uma conturbação. Na vida, imagine se a gente for diferente, né? Então, a gente pode tornar um pouco as coisas mais leves, né? Isso aí, Rafael. Concordo. Muito bom. Então tá, gente, vamos sextar, né? Sextou agora. Muito legal, né? Para mim foi um prazer, né? É claro que no começo, antes de começar, a gente acha que vai por mais um curso, né? Mas eu me senti tão grato de estar aqui com vocês, pessoas muito legais aqui. Hoje essa aula aqui com o Rafael foi muito bacana. E bonitas palavras que você disse agora, né? A gente vive num mundo assim, tá tanto egoísmo, né? Tanto cancelamento, tanto ódio, né? E esse ambiente que a gente está aqui agora, de amizade, de colaboração, poxa, que legal. Para mim foi, mais do que tecnologia, foi emocionante também, né? Obrigado. Eu que agradeço, viu? A presença de vocês e ter me acolhido também, né? Se não tivesse me acolhido, as coisas não teriam caminhado. Mas foi muito importante e gratificante, né? Estar com vocês. Tá? Mas é isso, né? É sempre bom ter mais gente para somar, né, ô Rafael? Quanto mais gente, melhor. Com certeza, Camila. Eu nas aulas dela aí, foram ótimas. Obrigada. Tá bom. Gente, não esqueçam de fazer a avaliação, tá? Da aula certinho. Está disponível no Google Form. E a lista de presença também, tá? Eu mandei a sua separada, você viu? A sua é outro link, você viu no bate-papo? Te mandei no privado, tá? Tá, obrigado, viu, Camila? Eu não vi, não. A avaliação está aqui no chat? Eu vou repostar aqui. Está escrito avaliação do módulo e vai ser embaixo. Aqui, ó, avaliação do módulo. Aí eu coloquei no chat de novo. Aí eu peço para que vocês, quando tiverem um tempinho, vocês podem fazer também. Vai ser bem gratificante o feedback de vocês também, né? O retorno. Para mim não está aparecendo, não. Não tá? Para mim também não. Foi para mim. Não? Foi para mim, como eu tinha mandado para você no direct, acho que responde. Vou mandar aqui. Eu vou só coisar o link. Agora sim. Mandei. Você mandou? Agora veio. Obrigada. A lista de presença você pegaram, né?
Olha, eu fiz os 3 dias, mas depois você verifica se realmente foi. Tchau, tchau. Tá. Beijo, gente. Tchau. Obrigada Tchau. e tchau a todos.